Então voltamos agora ao texto. Nós, há 2 semanas, ficamos nos últimos versículos desta carta e temos vindo a estudá-la ao longo das semanas. E certamente os irmãos lembram-se do elogio que foi feito pelo apóstolo Paulo a Epafrodito. Como o apóstolo Paulo olha para este homem de Deus, reconhece a sua dedicação, reconhece o seu amor e diante da igreja então o elogia e pede à igreja também que o pudesse honrar. E hoje, na continuação, o apóstolo Paulo, falando a esta igreja, vai falar sobre 2 imperativos que são importantes na vida cristã: a alegria e o cuidado ou prudência. E nós sabemos que as 2 coisas são importantes em conjugação. De que vale eu estar alegre, sair daqui alegre e não ter qualquer prudência? Vou alegre, parece que vou assim numa atmosfera mais celestial, atravesso a rua sem ter cuidado com aquilo que está ou com os carros que estão a circular. Seria sensato? Não. Era um grande risco. Era um grande risco. De que me valia eu estar profundamente alegre e depois não ter o cuidado? Não zelar. Mas também vigilância sem alegria cria medo, cria ansiedade. Quando nós vigiamos porque temos medo que isto aconteça, temos medo daquilo e não há qualquer ambiente de alegria, não temos alegria, nós vivemos momentos de medo, de pânico, de ansiedade. Porque a alegria dissipa esses sentimentos negativos que possam acontecer quando nós estamos muito vigilantes. Então a importância destes dois imperativos na vida cristã. É importante nós estarmos alegres, vivemos alegres, mas é importante também nós termos cuidado. Sermos prudentes. Sermos prudentes. E Paulo sabia dessa situação. Ele era uma pessoa alegre, mas também era prudente. E procura então exortar esta igreja a poder ser uma igreja alegre e uma igreja prudente. E falando da alegria, nós vemos que esta é uma constante na carta de Paulo aos Filipenses. Constantemente ele fala sobre a alegria que sente. E não era fácil o apóstolo Paulo ter alegria naquelas circunstâncias. Ele encontrava-se preso. E acho que ninguém gosta de estar preso. E a prisão não é um lugar de muita alegria. Quem está preso está privado da sua liberdade. Quem está preso está privado de alguns benefícios que nós temos como pessoas livres. Comem aquilo que lhes é dado, têm aquele tempo de liberdade que lhes é concedido para apanhar sol, mas estão condicionados. No entanto, apesar daquela situação, Paulo sentia-se alegre. E Paulo tinha autoridade para exortá-los à alegria. Não apenas por causa da circunstância em que ele estava. Ele não estava lá numa ilha paradisíaca a apanhar sol na praia. Ele estava preso. Mas ele tinha autoridade também pela própria experiência que os filipenses tiveram com ele. Como ele, estando lá, foi preso, foi açoitado. No entanto, diz-nos o texto que à meia-noite, ele e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Por isso ele tinha autoridade para exortá-los à alegria. Porque também o contexto em que eles se encontravam não era um contexto fácil. Também eles estavam a ser perseguidos. Também eles estavam a passar por tribulações.
Quando nós olhamos para o final do capítulo 1, Paulo vai alertar exatamente para essa luta que eles enfrentam, para o sofrimento que eles têm. No entanto, a alegria deles não devia estar condicionada às circunstâncias. E é interessante aqui a exortação que Paulo faz à alegria. Reparem que no texto anterior, Paulo fala que a igreja se ficou triste. Ficou profundamente triste e teve razão para estar triste. Porque um dos seus, que tinha sido enviado para estar com Paulo, esteve doente e quase à morte. Eles ficaram tristes. E Paulo aqui exortando a alegria também é para reverter aquele quadro de tristeza pelas quais eles tinham passado. Paulo queria que rapidamente a noite passasse para que viesse o dia, para que o choro durasse apenas uma noite, vindo pela alegria, pela manhã a alegria. E por isso ele exorta-os a se alegrarem. No entanto, reparem que é a primeira vez que Paulo vai falar que a alegria é a alegria no Senhor. Enquanto que no capítulo 1, no capítulo 2 está subentendido, mas não está declarado de uma forma assim clara que a alegria no Senhor, aqui já está. Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E Paulo quer mostrar que a verdadeira fonte da alegria é Jesus Cristo. A verdadeira fonte da alegria deles é o Senhor, não são as circunstâncias. Eles não deviam estar alegres porque as circunstâncias eram boas. Eles deviam estar alegres, era no Senhor. Era naquilo que o Senhor tinha feito por eles. Porque quando a alegria depende das circunstâncias, então mais são os momentos para nós estarmos tristes, abatidos, do que aqueles para estarmos alegres. Porque todos nós enfrentamos desafios no dia a dia. Às vezes ficamos doentes. Às vezes temos problemas familiares. Às vezes temos problemas profissionais. E isso traz-nos tristeza. Mas que a alegria do Senhor possa vir ao de cima e não possa condicionar, porque uma pessoa triste é uma pessoa desmotivada. E por isso que é importante a alegria do Senhor para continuarmos motivados, continuarmos a caminhar. E reparem que Paulo está a fazer não pela primeira vez. Ele até vai dizer: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Nós sabemos que um recurso pedagógico importante é a repetição. Às vezes é importante repetir para que a ideia fique. Às vezes é importante repetir com outras palavras para que a ideia seja melhor compreendida. E Paulo está novamente a exortá-los à alegria. De uma outra forma, mas está. Está porque ele sabe que isso é segurança para eles. E Paulo, a ele não lhes desgosta. Às vezes eles podiam ficar desgostados. Porquê novamente? Mas Paulo está a dizer, isso é segurança. Se eu faço isso, é para a segurança vossa. É para que possam manter-se seguros no Senhor. Ouvir as mesmas coisas. Ouvir as mesmas coisas. Há pessoas que ficam enfadadas, enfastiadas por ouvirem as mesmas coisas. E há pessoas que, por vezes, cansam-se de ouvir a palavra de Deus. E buscam outras leituras, buscam outras fontes de motivação. Mas esta palavra não está ultrapassada.
Ela pode ser velha, sim, já foi escrita há muito tempo, mas ela continua a ser viva e eficaz. Ela continua a penetrar na nossa alma, na nossa medula, como uma espada de 2 gumes. Porque é a palavra de Deus. E por isso nós não devemos buscar novas mensagens, novas revelações, ser levados pelo encanto de outros, porque é a palavra de Deus que nos traz segurança. E Paulo está aqui a transmitir-lhes isso mesmo. Se eu repito as mesmas coisas para a segurança vossa. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Viver essa alegria. E nós sabemos que a alegria é uma das partes do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz. E por aí continua. Então, primeira exortação. Alegrai-vos no Senhor. Uma exortação para aquela igreja, uma exortação para a nossa igreja, uma exortação para cada um de nós. Alegrai-vos no Senhor. E nós já cantamos, Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Ele nos tem feito feliz. Reparem que nós não cantamos, Ele me fez feliz. É verdade, Ele já no passado fez-nos feliz, mas Ele continua a fazer-nos feliz. A alegria do Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Esta é a primeira exortação que Ele aqui deixa. Mas deixa uma outra. Acautelai-vos, ou guardai-vos, ou tende cuidado. Há uma mudança. Tende cuidado. Acautelai-vos. E vejam que se repete 3 vezes. Acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Isso mostra que é importante dar atenção àquilo que está a ser dito. Não há lugar para distrações. Não é aqui uma questão opcional. Não. Há um sério risco de eles serem enganados. Há um sério risco de alguém roubar-lhes a alegria. Então é necessário eles estarem acautelados, estarem vigilantes, serem prudentes, terem atenção àquilo que acontece à sua volta, analisarem aquilo que ouvem. Acautelai-vos. Mas acautelai-vos de quem? Ele vai aí mostrar. Primeiramente, acautelai-vos dos cães. Ele não está-se a referir aos cães que às vezes encontramos na rua sem dono. E se os irmãos forem como eu tenho medo de cães. Não tenho medo do meu cão, mas tenho medo de cães. E às vezes nós afastamos-nos. Não é desses cães. Os irmãos fiquem tranquilos que Paulo não está a dizer afastem-se, acautelai-vos dos cães que andam na rua. Não é desses. Não. Ele está a falar-se, a referir-se a pessoas. Esse termo está a personificar alguém. No primeiro século, quando este texto foi escrito, os judeus chamavam os gentios de cães. Não se referindo a cães de estimação, mas referindo-se sim aos cães selvagens, aos cães asquerosos, que andavam na rua, alimentavam-se do lixo e que colocavam medo na sociedade. Chamavam-os assim. Não os tinham em nenhuma consideração. Para eles, os gentios eram animais irracionais. Para eles, os gentios eram pessoas que se alimentavam de lixo. E não havia nenhuma possibilidade, dentro da cultura judaica, de aceitar um gentio no seu meio. Mas Paulo, ao dizer acautelai-vos dos cães, ele não está-se a referir aos gentios. Não. Ele vai usar esta terminologia para se referir aos judeus.
especificamente a um grupo de judeus designados judaizantes. E através deste termo, Paulo procura descrever o caráter pecaminoso, o caráter corrupto e incontrolável deles. Ao referir-se assim a esses, estava a dizer que eles eram dominados pelos instintos carnais, pelos instintos de sobrevivência, pelos instintos de ataque. E na Nova Jerusalém não vão entrar os cães. Em Apocalipse 22:15, lemos: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, Paulo está a dizer, cuidado. Cuidado com aqueles que se portam como animais irracionais. Cuidado com esses que procuram destruir a obra de Deus. Que procuram ladrar, que procuram morder, que procuram afastar. Cuidado. Acautelai-vos dos cães. Mas ele diz mais. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos dos maus obreiros. E os judaizantes, esse grupo que eu referi, eles orgulhavam-se de ser os ministros da justiça. Os obreiros da justiça. Eles é que sabiam. E eles designavam-se assim. Todavia, Paulo descreveu que as suas obras eram más, visto que o pior tipo de iniquidade é tirar Jesus do lugar cimeiro. É procurar chegar a Deus, não através de Jesus, mas através dos esforços próprios. E era esse o ensino que eles estavam a transmitir. Chegar a Jesus através do esforço próprio. Nessa teologia não havia lugar para Jesus, um lugar de destaque, de suficiência. Os judaizantes eram um grupo de judeus que tinham aderido à fé cristã, que se diziam crentes, mas eles diziam: a fé não é suficiente. É preciso fé e circuncisão para que a pessoa seja salva. Os judaizantes eram pessoas que se diziam crentes, crentes à sua maneira, mas que verdadeiramente não eram crentes. Porque quando Cristo não é suficiente, então não são crentes. Cristo é suficiente. No entanto, esses estavam a ser obreiros, mensageiros, não de Deus, mas de Satanás. Estavam a destituir Cristo do seu lugar de destaque. E, infelizmente, têm surgido maus obreiros. Têm surgido maus obreiros que têm causado muitos males à Igreja de Cristo, que têm dividido igrejas, que têm entristecido os verdadeiros obreiros, que têm causado escândalos, que têm atrasado a marcha do reino de Deus. Cuidado. Cuidado com os maus obreiros. Mas ele também diz, cuidado, acautelai-vos da falsa circuncisão. Acautelai-vos da falsa circuncisão. É interessante. A palavra circuncisão na língua grega é peretomen. Peretomen. Peri é de onde vem a nossa palavra perímetro, à volta. E peretomen é a remoção da pele à volta do prepúcio. Remoção da pele. Mas Paulo aqui não usa esta palavra. A palavra que ele vai usar não é peretomen, é katatomen. Katatomen. E o que é isso? É mutilação.
é mutilar. E quando Paulo fala dessa falsa circuncisão, está a dizer o que vós estáis a fazer é como se estivessem a ser mutilados. Não tem qualquer valor. O que estão a fazer ao pretender agradar a Deus através disso é como se estivessem a mutilar, como fazem os pagãos. Como fizeram os profetas de Baal, que se mutilavam para agradar o seu Deus a fim de que respondesse. Paulo vai dizer que ao fazerem aquilo, eles estão a proceder como se estivessem a ser mutilados. Porque estão a fazer aquilo com a finalidade errada. Estão a procurar obrigar os gentios a fazerem aquilo como se a salvação deles dependesse daquilo. E Paulo alerta-os para isso. E esse foi um dos temas, ou o tema, que levou ao concílio em Jerusalém. Quando Paulo e Barnabé, em Atos 15, subiram a Jerusalém, foi porque esse grupo estava a obrigar os gentios a se circuncidarem. Porque senão, não seriam salvos. Segundo a ótica deles. E Paulo então está a dizer: acautelai-vos da falsa circuncisão. Acautelai-vos dessa mutilação, desses que promovem a mutilação, porque isso não tem qualquer valor para Deus. As coisas não são más em si mesmas. As coisas tornam-se más consoante a finalidade que nós lhe damos. Não é mau comer, pelo contrário, é saudável comer. Mas se nós comermos demais, se nós tivermos uma alimentação desregrada, o bom torna-se mau. E o mesmo estava a acontecer ali. Por causa da finalidade que estavam a atribuir, estava a tornar algo bom que Deus tinha dado em algo sem qualquer valor. Pelo contrário, era como mutilação, ou seja, como algo que Deus abominava. Então, como distinguir? Diante disso, diante desses alertas, como distinguir aqueles que são verdadeiros crentes dos que não são? E ele vai dar 3 características para fazer a distinção. E ele próprio vai fornecer elementos para que eles então pudessem discernir o certo do errado. Primeiro característica, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Primeiramente, ele fala sobre a adoração feita em Espírito. E isso vai de encontro à orientação que o próprio Jesus deu à mulher samaritana. Deus é Espírito. E importa que os que adorem o adorem em Espírito e em verdade. Adorar em Espírito. E adorar em Espírito é uma adoração para além de 4 paredes. É ter uma vida de adoração. Nós estamos a adorar em Espírito, estamos a adorar coletivamente aqui. Mas quando fala adorar em Espírito ou no Espírito, fala para além de 4 paredes. Ter uma vida de adoração. Uma vida em que aquilo que é dito, aquilo que é feito, a atitude que se tem, são elementos que vêm adornar a adoração ao Senhor. São elementos para a glória do nosso Deus. Então, aquele que é verdadeiro, ele adora a Deus no Espírito. A sua vida mostra aquilo que ele é. Também vai apresentar uma segunda característica. Gloria-se e nos gloriamos em Cristo Jesus. Gloria-se em Cristo Jesus.
não olha para as suas obras e diz que boas é que elas são. Eu sou o melhor, eu é que faço. O irmão A ou B não estão a fazer aquilo que eu estou a fazer. Eu sou o melhor. Eu é que sim, eu é que estou a ter boas ações. Não é alguém que busca glória para si mesmo. Não é alguém que se procura exaltar através das capacidades e aptidões que tem. É alguém que aponta para Cristo. Reconhece que se é alguma coisa é pela graça do Senhor. Tal como Paulo várias vezes o refere. O que sou pela graça de Deus. Isso acontece com todos nós. Se nós somos alguma coisa, é pela graça do Senhor. É claro que nós estudamos, nós nos esforçamos para chegar a um determinado lugar, mas se o Senhor não nos der capacidades, nós podíamos ficar pelo caminho. Se o Senhor não nos desse vida ou saúde ou condições, nós poderíamos ficar pelo caminho. Aquele que é do Senhor, ele aponta para o Senhor. Gloria-se no Senhor, gloria-se na obra do Senhor. E também termina uma terceira característica: não confiamos na carne. Não confiamos na carne. Não confiamos nas nossas capacidades. Os judeus, eles estavam a confiar na carne. Estavam a confiar nas suas práticas. Estavam a confiar na sua sabedoria, no seu conhecimento. Mas aquele que é do Senhor sabe que na carne não há bem algum. Não confia na sua carne. Confia sim em Cristo Jesus. Tem a sua fé em Cristo Jesus. Por isso, Paulo queria aqui que esta igreja fosse uma igreja saudável, uma igreja alegre. E fica conosco estes dois desafios. Primeiro, alegremos-nos no Senhor. Independentemente da circunstância que o irmão ou a irmã estejam a viver. E alguns, certamente, não estão a viver momentos fáceis. Que a alegria do Senhor possa inundar o vosso ser. Que a alegria do Senhor possa vos animar para não desistirem. Para não deitarem a toalha ao chão, mas para continuarem firmes. Mas lembrem-se que também é preciso serem prudentes. Nem tudo aquilo que aparece como possível solução é solução. Aparecerão pessoas aparentemente bem intencionadas para ajudar. Mas cuidado, que podem ser cães, podem ser maus obreiros. Cuidado. Prudentes. Simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Semos prudentes. O crente não deve ser uma pessoa tapadinha. Ao crente foi-lhe dado discernimento para distinguir o certo do errado. Nem tudo aquilo que reluz é. Nem tudo aquilo que parece é. Então tenhamos cuidado com as imitações, com as falsas imitações, para que não nos possamos afastar de Jesus Cristo. Então que possamos ser alegres, mas ao mesmo tempo prudentes. E que assim possamos caminhar para a glória do nosso Deus. Amém?